que o avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Olá, um ótimo dia para você, ligado aqui no Manhã Bandeirantes. Muito prazer, eu sou o Thiago Dantas, estarei com vocês até quarta-feira, enquanto o Heitor Fredo, tô errando até o nome do apresentador, curte as merecidas férias, né? Mini férias, ele que tá ausente aí desde quinta-feira. E a gente segue aqui tocando o barco com muita responsabilidade, cuidando aqui desse espaço tão consagrado que é o Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes em 85,7 para você, sintonizado aqui na Bandeirantes Campinas. E aí, como é que foi seu final de semana? Eu espero que você tenha passado muito bem, fim de semana bastante agitado, com bastante notícias. E a gente vai repercutindo aqui ao longo desta segunda-feira, essa semana que só se inicia e tem bastante coisa pra gente falar. Claro, eu conto com a sua participação. WhatsApp liberado para você, 19971021493. Você pode comentar, fazer parte aqui do nosso jornalismo, ser o nosso repórter. Se você tiver alguma sugestão, reclamação, fique à vontade para fazer parte desse programa que é meu e é seu e é feito para que você também possa ter espaço, ser um cidadão repórter e, claro, opinar aqui sobre o que a gente traz de mais importante. Segunda-feira que já começa com bastante frio, né? A gente já teve um friozinho ontem, mas hoje tá bem mais frio e a gente começa enfrentando, portanto, essa onda de frio. Mas os detalhes da previsão com a Nath Luquezzi, mas já adianta aqui que em Campinas 15 graus neste momento, então se você ainda não saiu de casa, leve sua blusa e também se programe porque tem possibilidade de pancada de chuva logo mais no finalzinho da tarde, então se programe e não seja surpreendido. Manhã Bandeirantes começando aqui até as 11h30 com os trabalhos na mesa de som do Edson Freitas, a central técnica é do Alan Zanelato e a coordenação de Gil Kleber e a direção de jornalismo é de Walter Sena para você que acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos juntos então com o que é notícia em toda a nossa região. Você que tem acompanhado o noticiário da região, você viu, né, que o final de semana foi marcado por um triste acidente, que foi a morte de duas pessoas, dois jovens, após a batida de um carro de luxo, que foi uma Porsche, em uma árvore aqui no Jardim São Gabriel. Daqui a pouco a gente vai repercutir esse acidente para você. Mas antes eu quero falar sobre a morte de suspeitos após uma troca de tiros com a Guarda Municipal de Indaiatuba durante uma perseguição. Eles que estavam aí com a caminhonete roubada. Eu vou trazer essas informações para você porque esse caso está repercutindo bastante. Foi, portanto, a morte de dois suspeitos, eles foram baleados após uma perseguição, uma caminhonete roubada que terminou, portanto, com a troca de tiros entre a Guarda Municipal e esses criminosos ontem pela manhã no distrito de Souzas, em Campinas. A perseguição ela iniciou, portanto, em Indaiatuba e teve final aqui em Itatiba e teve final aqui em Campinas. Segundo a Polícia Civil, equipes da Guarda Municipal de Itatiba receberam a informação de que um Toyota roubado no estado do Rio de Janeiro havia passado por uma base da Polícia Rodoviária nas proximidades da cidade. Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas de acordo com a ocorrência, os suspeitos eles desobedeceram a ordem de parada e fugiram em alta velocidade. Portanto, começou uma perseguição que seguiu aí por um longo percurso nas estradas vicinais até que a caminhonete ficou imobilizada em uma ribanceira já em Souzas, aqui em Campinas. Souzas, que é distrito aqui de Campinas. Portanto, a Polícia Civil, né, foi até o local. Os dois suspeitos eles reagiram à abordagem e estavam fortemente armados. Eles que não obedeceram a ordem de parada e, portanto, houve essa troca de tiros
E aí a polícia teve que revidar essa abordagem, né, desses criminosos que fortemente armados atiraram contra os agentes e, portanto, esses 2 suspeitos, eles morreram no local durante essa troca de tiros, eles que não tiveram identidade confirmada até o momento do fechamento dessa reportagem, final de semana bastante agitado na nossa região. E falando sobre essa violência, né, eu vou chamar aqui uma reportagem aqui do Grupo Bandeirantes, que fala justamente sobre essas soluções sobre os homicídios no país. Só 4 em cada 10 assassinatos no Brasil são esclarecidos pela polícia. Esse índice ele é muito abaixo da média mundial. Os especialistas eles apontam que a falta de estrutura das polícias prejudica o avanço das investigações. É a reportagem do Márcio Campos. Já são 8 anos que Valéria espera por respostas sobre a morte precoce do filho. Arthur, de 5 anos, morreu baleado na cabeça, na noite de Ano Novo. Toda a família estava reunida no quintal de casa para ver os fogos, quando o menino caiu de repente. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Até hoje o crime não foi esclarecido e ninguém foi preso. É descaso num contexto de falta de segurança. Nós somos mais um número, né, na estatística. Infelizmente, o caso do meu filho não foi o último, né? A segurança pública sempre foi e continua sendo um dos principais temas discutidos na sociedade. E um dos indicadores mais preocupantes é a baixa capacidade do Brasil em esclarecer homicídios. Entre 2020 e 2024, só 4 em cada 10 homicídios no Brasil foram solucionados pela polícia. Índice bem inferior ao observado em outras partes do mundo. A média global é de mais de 6 casos esclarecidos. Na Europa passa de 9, Oceania e Ásia chegam a 7. Países da África têm índices superiores do que nas Américas. O coordenador da pesquisa do Instituto Sou da Paz explica que fatores socioeconômicos estão ligados à raiz do problema. Essas sociedades que são mais desiguais tendem a ter menor confiança nas polícias. Essa desigualdade que pode virar desconfiança ou afastamento entre população e polícias prejudica muito a investigação de homicídios, porque a investigação de homicídios no Brasil hoje, ela ainda é muito pautada na testemunha e na colaboração da população. Para especialistas, para mudar esse cenário aqui no Brasil é preciso melhorar principalmente alguns pontos. A qualidade do registro do boletim de ocorrência, com informações mais precisas, por exemplo, a preservação adequada do local do crime e a padronização de protocolos de investigação. Mas não é só isso. Não pode ter rotatividade de policiais nesses setores, tem que ter mais gente trabalhando, precisa de integração das polícias do Brasil, assim como precisa de integração da polícia investigativa e da perícia técnica. Pois é, né? A gente torce para que haja um investimento na polícia, para que a gente mantenha a segurança em todo o nosso país. Segurança que é um dos pilares mais frágeis, né? E tão discutido durante todas as eleições, durante cada ano de eleição. E com certeza, você que acompanha o jornalismo da Band, tá de olho no debate, que já está com data marcada, logo mais a gente informa para você. Vai ver que esse vai ser um dos pilares bastante cobrados pelos nossos mediadores, o INEG e também a Adriana Araújo, aos candidatos para a presidência do nosso país e também aos candidatos ao governo do estado de São Paulo, que já estão aí fazendo, né, suas pré-campanhas, que ainda estão aí tentando ter esse carinho dos eleitores, né, tentando já fazer esse meio de campo para que quando haja a oficialização da sua candidatura, já ter esse meio de campo já feito. A gente vê, né, que a segurança ela é uma coisa muito frágil. Campinas, por exemplo, a gente tem bastante casos de feminicídio, e é justamente sobre esse caso sobre o assunto de feminicídio que a gente vai falar. Não só Campinas, que é uma metrópole, mas também Limeira tem registrado também bastante casos de feminicídio, e a gente vai falar sobre esse assunto agora, né, porque uma mulher, no caso, ela foi atacada, ficou ferida, não foi um caso de feminicídio, mas é um caso de violência contra a mulher. Uma mulher de 22 anos ficou ferida no rosto e na região dos braços. Ela que foi atacada a facadas pelo ex-companheiro também de 22 anos. Ou seja, 2 jovens que aí estavam juntos e que acabou estavam juntos, né? Que agora acabou com esse caso de violência. Isso que aconteceu hoje pela manhã no bairro Luiz Reginato, na cidade de Limeira.
O homem, né, esse jovem de 22 anos, o autor do crime, ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, isso de acordo com a polícia militar, que foi até o local e registrou o caso. A equipe policial ela foi acionada via rádio para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima em frente à sua residência, ou seja, a mulher estava em frente à residência toda ensanguentada, toda machucada após esses golpes de faca feitos pelo ex-companheiro dela de 22 anos, essa mulher que relatou, portanto, ter sido atacada por esse jovem que é ex-companheiro. O suspeito, ao notar a chegada dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido pela equipe. Durante a abordagem, foi localizada uma faca com o homem, né, a faca usada para cometer o crime. Ele que alegou que utilizou o objeto para se defender após uma discussão. Ou seja, um covarde, né? Tentou aí justificar o ato covarde dele de machucar, ferir essa mulher, alegando que tentou se defender. Ou seja, gente, não tem justificativa. Uma vez que você fere alguém, independente do que seja mulher, seja homem, uma vez que há violência, não tem justificativa. E aí, portanto, essa vítima esclareceu que aquela não era a arma usada no crime e o suspeito ele acabou indicando, né, o local onde havia escondido a segunda faca. Ou seja, ele tinha uma faca, mas a faca usada no crime, portanto, tinha sido escondida e ele aí foi levar a polícia até o local onde ele teria escondido a faca, que sabe onde estava? Debaixo da pia da cozinha. Ele aí que tentou achar um esconderijo, mas não foi feliz, já que a mulher indicou que ele não teria deixado aquela arma do crime com ele naquele momento, ou seja, quando ele foi abordado, ele estava com uma faca que não seria a mesma faca usada no crime. Por quê? Porque ele escondeu a faca do crime embaixo da pia da cozinha. E aí, portanto, a polícia, né, foi até o local com ele, chamou a perícia para que fossem feitos os trabalhos técnicos e, portanto, as duas facas de tamanho médio foram apreendidas e feitos os trabalhos de perícia. Tanto o agressor quanto a vítima eles foram atendidos, né, no hospital da cidade de Limeira e o homem já apresentava uma lesão no antebraço, alegando ter sido agredido por vizinhos após o crime. A população que se revoltou e foi para cima desse homem, e já a mulher que estava aí com lesões confirmadas no rosto e também na mão direita e também no antebraço esquerdo foi levada para fazer exames a uma unidade de saúde de Limeira. A sua opinião sobre esse caso, eu gostaria que você participasse conosco aqui na Rádio Bandeirantes, você que está nos acompanhando pelas ondas do 85,7 FM e também você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube Bandeirantes Campinas. Você já pode, portanto, participar conosco. Deixa eu ver se está chegando aqui mensagem. Tem mensagem sim. Tem uma opinião aqui, deixa eu ver quem que se chama a pessoa. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Tem sim, o nome dele é Adriano, ele tá falando aqui, ó. Sobre o acidente que matou os jovens com um carro de luxo em Campinas. Confesso, para mim é um assunto muito, muito delicado, porque seria impossível e até insensível culpar as vítimas, mas não podemos deixar de ressaltar a imprudência dos mesmos na condução do veículo que, veja, poderia ter resultado ainda mais trágico, né? Com pessoas envolvidas nesse caso. Realmente foi um acidente muito forte que chocou pela brutalidade. A polícia tudo indica que esse carro estava em alta velocidade e está sendo aí feito exames, né? A perícia está tentando constatar se esse motorista, esse jovem, teria ingerido álcool, né? Já que tudo indica, de acordo com a denúncia, né, uma exposição feita pela irmã da vítima, de que esse motorista teria, sim, consumido bebidas alcoólicas antes de voltar para casa. Eles que estavam em uma comemoração em um restaurante aqui de Campinas e, portanto, na volta, né, ele que deixaria, portanto, essa jovem na casa dela em Campinas, acabou colidindo contra uma árvore. E ele continua aqui o comentário dele, o Adriano fala assim: fato também é que esse veículo específico tem feito muitas vítimas nesse país e não é culpa do carro ou da empresa. Talvez um combo de prejudicados chame muita atenção, como status social, beleza do automóvel, um motor perfeito e o mais perigoso, uma velocidade inacreditável, o que nos levam a uma questão que quem compra, né, o carro desse sabe mesmo dirigir. Ele está questionando se quem compra um carro desse sabe mesmo dirigir. De fato, né, gente, é uma coisa de se pensar. Ele continua aqui, a opinião do nosso ouvinte é bem importante. Tem experiência com um carro tão esportivo? Mas outra coisa que ele questiona, se a pessoa tem experiência para ter um carro desse esportivo como uma Porsche.
né? Esse, portanto, é o comentário do nosso ouvinte, Adriano. Você que também nos ouve, pode comentar, participar aqui do Manhã Bandeirantes. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. 19971021493. E eu já quero dar os meus bom dias, porque eu já tenho aqui a Nath Luquezzi, o nosso convidado, que daqui a pouco vai falar sobre os riscos com uma soltura de pipa nesse período de férias escolares. Nath, bom dia! Bom dia pra você, Dandan. A gente chama de Dandan, mas é Thiago Dantas aqui na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo aqui aos microfones da RB, viu? Obrigado, Tá Nath. gostando de estar aí do outro lado da latinha? É diferente, né? Bem gostoso. É gostoso Tô aproveitando demais. bastante. Bora começar então falando um pouquinho de tempo? Bora, Temperatura. já dei aqui um spoiler que estamos com 15 graus. Nossa, e vai piorar, viu? Amanhã a mínima fica em 8 graus. Você aí que sentiu o friozinho da manhã, pois é, vai continuar sentindo até sexta-feira. Então prepara o casaco. Você que não tirou ainda o casaco para lavar, acho difícil. É bom tirar porque essa semana fica bastante frio, apesar de que o ar polar já avançou pelo sul do Brasil. E neste domingo, agora início da semana, ele já influencia o sudeste, mantendo o frio e baixando ainda mais as temperaturas aqui na região. Esse mesmo sistema, junto massa de ar frio e o ciclone extratropical no oceano, favorecem o transporte de umidade. Mas esse transporte de umidade não chega até o interior, então para essa semana não temos previsão de chuva. Pode ocorrer, mas em pequenas localidades. Então, por enquanto, para Campinas não temos chuvas. Devido à diminuição da nebulosidade e ao avanço dessa massa de ar frio, as máximas serão registradas no período da noite, com uma diferença de 1 a 2 graus. Amanhã as temperaturas mínimas acontecem entre o fim da madrugada e o fim da manhã, e mais baixas aqui, principalmente no sudeste. Então, ao longo da semana, teremos mínimas bem baixas. As máximas, elas devem ter um aumento gradual durante essa semana, até sexta-feira. Na sexta-feira, teremos máxima de 25 graus, um clima agradável. Mas para hoje, mínima de 9, máxima de 19 graus. Amanhã, mínima de 8, máxima de 19 graus. Teremos cidades registrando aí 7 de mínima. Quarta-feira, a mínima permanece 8 graus, máxima de 23. E assim sucessivamente vai subindo. Na quinta-feira, temos uma mínima bem baixa, 9, mas a máxima 25. E na sexta-feira também a mínima sobe um pouquinho, 11 graus e máxima de 24 graus. É claro que ao longo da semana eu sigo atualizando você, porque quando se trata de eventos meteorológicos, tudo pode mudar. Nath do céu, eu confesso que eu tô detestando. É difícil acordar cedo com esse tempinho. Eu detesto o frio, Nath. Você gosta? Você tá elegante, Nath. Muito obrigada. Eu gosto do frio, eu acho que deixa a gente mais aconchegado. Porém, pra levantar da cama, eu que acordo 4h50 da manhã, vixe, é complicado, não é? Como diria a minha avó, você acorda com as galinhas. Acordo, mas eu vou dormir também com as galinhas, então esse friozão, porque como eu comentei, a mínima vai ser durante a madrugada, então o horário mais frio do dia acontece de madrugada, então reforçar os cobertores, também lembrar o pessoal que tem aí uma roupinha para doar, que está aí, participar da campanha da Agasalho, porque muitas pessoas precisam, muitas pessoas em vulnerabilidade social, então lembrando que campanha da Agasalho não é uma campanha de descarte, lembrando sempre de deixar produtos em excelente qualidade, né? Aquela roupa que não cabe mais, ou aquela roupa que você comprou, não usou muito, é bom sempre reforçar que a campanha do Agasalho continua. Pois é, o pessoal tem que ter essa consciência de que doar exatamente não é fazer descarte, né? Se você vai fazer uma doação, que o seu material, sua roupa, o seu calçado esteja em boas condições para que você, portanto, esteja ajudando de fato e que a sua mensagem principal, que é ser solidário, seja concluída. Nath, no final de semana, né, na sexta-feira, a gente teve esse acidente aqui com a Porsche. Eu estava repercutindo, lendo aqui a mensagem do nosso querido ouvinte, o Adriano. Queria saber, você que mora aqui próximo, você chegou a ouvir o barulho dessa colisão? Eu não ouvi porque eu já estava dormindo, meu marido ouviu, enfim, foi uma comoção, principalmente eu moro ao lado, né, então o grupo e tudo mais. Eu queria, inclusive, prestar minha solidariedade à família. Eu queria prestar minha solidariedade à família das vítimas, porque realmente a gente sai de casa e a gente nunca imagina, né, onde os nossos entes queridos estão.
Então, prestar todas as nossas solidariedades. Queria quebrar o protocolo aqui. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu conheço a irmã da vítima. Eu queria prestar toda a minha solidariedade a ela e a toda a família, porque a gente realmente fica comovido, né? A gente que faz jornalismo, a gente que fala notícias todos os dias, quando acontece próximo da gente, até embarga a voz. Então, toda a minha solidariedade, toda a força. É nossa função, como jornalista, é claro, reportar as notícias que acontecem, mas a gente sabe que do lado dali tem outros seres humanos e vítimas envolvidas em tudo isso, e é um susto, né? Porque um acidente, ninguém está premeditando. Pois é, Nath, olha só, câmeras de segurança aqui do Grupo Bandeirantes registraram exatamente o momento em que o carro de luxo, essa Porsche Cayman, bate contra uma árvore e pega fogo. Essas imagens eu não vou mostrar aqui para você porque eu tenho uma justificativa. A gente vai exibir com exclusividade, não acontece, que começa às 1 da tarde na tela da Band. Você que é da região aqui de Campinas, você pode sintonizar a Band pelo canal aberto no canal 4.1. A gente tem transmissão também simultânea pelo nosso canal no YouTube, que é o Band Campinas, e também pelo nosso portal bandmulti.com.br. Ou seja, você vai ver essas imagens, mas se você já acessar o nosso portal, que é o bandmulti.com.br, você já vai ter, portanto, as imagens dessa câmera de segurança que flagrou exatamente o momento em que esse carro de luxo ele bate numa árvore e pega fogo. Isso aqui em Campinas, na noite de sexta-feira. Nele estavam um homem e uma mulher que estavam no veículo e que morreram, né, no momento da colisão. Essa colisão foi muito forte, não teve nem tempo do Corpo de Bombeiros e as autoridades tentarem resgatar. A gente também teve informações de que populares tentaram ajudar, né, controlando o incêndio com o extintor e com o que mais podia ser usado para controlar e apagar rapidamente esse fogo, mas não foi possível. Portanto, essas vítimas que o Arthur Rodrigues de Souza, ele que tem 20 anos, tinha 20 anos, era dono do automóvel, ele que também era da cidade de Albertina, em Minas Gerais, e estava aqui estudando, fazendo faculdade de medicina na Universidade São Leopoldo Mandica, em Campinas. O corpo dele foi sepultado neste domingo no cemitério municipal de Albertina, em Minas Gerais, portanto o corpo encaminhado lá para Minas Gerais e já foi sepultado. A segunda vítima do acidente, ela foi identificada como Lívia Bevilacqua Batista, de 20 anos, ela que era moradora de Campinas. O corpo dela ainda não foi liberado, justamente o pessoal do IML fazendo o procedimento de perícia para tentar identificar e confirmar de fato se a identidade bate com o que está sendo informado pelos familiares. De acordo com a polícia, a ocorrência ela foi registrada por volta das 11h30 da noite. Os policiais militares rodoviários eles foram chamados para o atendimento dessa ocorrência do acidente de trânsito na rodovia Francisco von Zuben, no quilômetro 93, na altura do Jardim São Gabriel, no Jardim São Vicente, né, que liga aqui o finalzinho de Campinas à cidade de Valinhos. No local, os policiais, portanto, encontraram, né, constataram que o veículo Porsche havia colidido em uma árvore e em seguida pegado fogo. Eles que, portanto, localizaram no carro os dois corpos desses dois jovens que foram totalmente carbonizados. Fica aqui nossa solidariedade e nossos sentimentos aos familiares dessas duas vítimas. A gente segue acompanhando, né, o procedimento de liberação do corpo dessa jovem que ainda não foi liberado e a gente atualiza para você, portanto, no jornalismo da Band, tanto da Bandeirantes quanto também da Band Mais aqui em Campinas. 10h24, Nath Lucchesi. Vamos agora a mais uma notícia. Vamos deixar um pouquinho mais leve, vamos falar sobre saúde? Bora lá? Bora falar sobre saúde, porque a gente está numa campanha que é Julho Amarelo, porque os casos de hepatite A em Campinas diminuíram pela metade entre 2023 e 2025. Por outro lado, as oscilações nos registros das hepatites B e C nesse mesmo período são motivos de alerta pela Secretaria Municipal de Saúde para que a população, então, reforce os cuidados nesse período voltado aí à campanha Julho Amarelo, mês nacional de conscientização, prevenção e controle destas doenças. As hepatites virais são, na maioria das vezes, infecções silenciosas que não apresentam sintomas e que podem evoluir para casos graves, como cirrose e câncer de fígado. A prevenção reúne, então, medidas como a vacinação contra as hepatites tanto A como B e a realização de exames preventivos e, quando necessário, o tratamento. Tem um cenário em Campinas que a hepatite A, os registros caíram 50% entre 2023 e 2025. Nesse ano foram registrados 4 casos. Hepatite B
Apesar da redução de casos entre 2023 e 2024, houve um aumento aí no ano de 2025. No caso da hepatite C, também houve diminuição de casos entre 2023 e 2024, seguida aí de uma alta no ano de 2025. As vacinas contra as hepatites A e B integram aí o Programa Nacional de Imunização e estão disponíveis em todos os centros de saúde de Campinas. O imunizante contra a hepatite A é aplicado em dose única aos 15 meses de idade. Pessoas a partir de 15 anos que estejam em uso de profilaxia pré-exposição ao HIV também devem receber esse imunizante. Já a vacina contra a hepatite B é aplicada em dose única no caso de recém-nascidos, de preferência ali nas 12 horas de vida, nessas primeiras 12 horas. A proteção é reforçada pela vacina pentavalente, aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida, que inclui o componente contra a hepatite B. Crianças mais velhas, adolescentes e adultos não vacinados no primeiro ano de vida contra a hepatite B devem receber 3 doses, com intervalo de 1 a 2 meses entre a primeira e a segunda e 6 meses entre a primeira e a terceira. Para mais informações sobre esse esquema vacinal completo, para tirar dúvidas, os endereços e horários de funcionamento das salas você encontra no próprio site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br. Exatamente, a vacina de graça, você a esse programa e vamos lá, todos juntos. Aliás, Nath, falando em vacina, também a gente teve no final de semana a campanha, né, de vacinação contra a gripe, onde 12 centros de saúde, eles reabriram, né, abriram no caso para fazer essa campanha de vacinação. Então a prefeitura, de olho na saúde da população, promovendo aí essas campanhas contra as doenças neste período do ano. 10 horas e 27 minutos. Vamos fazer nosso primeiro intervalo comercial? Vamos. Vamos lá, o Manhã Bandeirantes aqui nessa segunda-feira está só começando com prestação de serviço, informação, e depois do intervalo a gente vai voltar com muita informação para você que tem criança ou você mesmo adulto que gosta de soltar pipa. Atenção aos riscos, viu? Não só para a sua saúde, mas também aos riscos e também ao problema que você pode causar ao soltar uma pipa próxima a uma rede elétrica, já que isso pode aí provocar uma interrupção na fiação. Os detalhes em instantes, às 10h28, a gente volta em 1 minuto. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Atenção motoristas, uma importante mudança no trânsito de Campinas já está valendo. Foi liberado um novo trecho da marginal da rodovia Professor Zeferino Vaz, o conhecido Tapetão, o que altera o acesso para quem segue em direção à rodovia Dom Pedro I. Com a mudança, os motoristas devem ficar atentos à nova sinalização, já que o trajeto para entrar na Dom Pedro passa a ser feito por um novo ponto. A alteração faz parte das obras de modernização e ampliação das vias marginais da Zeferino Vaz. O objetivo é melhorar a fluidez no trânsito, reduzir os congestionamentos e tornar mais seguro o deslocamento dos milhares de motoristas que passam pela região todos os dias. A recomendação é redobrar a atenção nos primeiros dias de funcionamento, respeitar a sinalização e, se possível, sair com alguns minutos de antecedência até se acostumar com o novo trajeto. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap,
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vimos coisas incríveis: revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. De volta com Manhã Bandeirantes desta segunda-feira, 13 de julho. Está perto do meu aniversário, Nath Luquezzi. É mesmo? Já tá... Quando que é o seu aniversário? Dia 25. Quero festa. Dia 25. Ah, quero bolo. Eu quero também, hein? Pra gente aproveitar. Enquanto isso, a gente aproveita aqui com os nossos ouvintes que participam com a gente. Pois é, você que nos ouve, nos assiste, estamos em todas as mídias, em todas as plataformas. 1997102 1493. Temos aqui a opinião do nosso ouvinte, que é o Maurício, ele que está comentando sobre esse acidente da Porsche que está repercutindo bastante na nossa região, e vamos ouvir, portanto, a opinião dele. Bom dia, Bandeirantes. A respeito do acidente na Avenida Von Suben, para quem é de Campinas, tá, que já mora há muito tempo, nasceu aqui, sabe que a quantidade de acidentes que acontecem naquele pedaço ali, né? Naquele trecho da avenida, da rodovia, não sei. É muito acidente. E eu passo por ali praticamente todos os dias e eu vejo excesso de velocidade de carros, principalmente à noite, né? Moto e carro. E tanto é que tem aquele balão ali que até hoje ele é conhecido como o balão da morte, né? Próximo ali, de tanto acidente que acontece por ali. Infelizmente. Bom dia a todos. Bom dia, Maurício. Exatamente, né? Ele que fala sobre esses acidentes, sobre esses abusos de velocidade de motoristas, e a gente, portanto, segue acompanhando. A gente que sempre também repercute os números, os dados da INDEC, né? Também do Infociga que está sempre constatando o abuso de motoristas. A gente sabe que os radares não são suficientes para poder controlar e inibir esses motoristas mais acelerados, mais apressados, e aí a gente acaba, infelizmente, trazendo aqui para quem nos acompanha casos de morte como esse que chocou toda a nossa região. 2 jovens, portanto, que perderam a vida nessa sexta-feira. Nath Luquezzi, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto e vamos conversar agora com o Fernando Amaral, ele que é consultor de relacionamento da CPFL Paulista, porque a CPFL Paulista registra aí um aumento nas ocorrências por pipa na região de Campinas. A distribuidora, então, reforça uma campanha Guardião da Vida durante esse período de férias escolares e alerta sobre os riscos do cerol. E é com ele, Fernando Amaral, que a gente conversa agora no Manhã Bandeirantes. Um bom dia para você. Bom dia, Nath. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E realmente, né, período de férias, a criançada quer se divertir, a criançada, os papais, as mamães. E esse aumento é durante o período das férias, acontece durante o período das férias, ou já vem sendo constante esse aumento em números de casos de pipa na região? A gente tinha no passado aí, né, a brincadeira de pipa é uma brincadeira milenar, acessível para todo mundo, é barato, todo mundo pode brincar e deve brincar, mas com segurança. A gente tem percebido ao longo dos tempos que vem mudando o cenário. Antigamente a gente tinha isso mais forte no período de férias. Hoje a gente está falando dos primeiros 6 meses de 2026, um aumento expressivo, Campinas 11%, Sumaré 33%, Hortolândia 65%, e fora do período de férias. Então a preocupação é exatamente agora, né? Começa o período de férias, a criançada está todo mundo em casa, todo mundo buscando alguma atividade de lazer para fazer. Essa é uma atividade muito representativa, significativa, acho que para as crianças, para os pais, é legal fazer junto o seu papagaio, a sua mariola, cada um chama de um nome, mas procurar fazer com material adequado, soltar no local adequado, não usar o cerol ou a linha chilena, que além do risco da rede elétrica, leva risco para a vida das pessoas. Ô Fernando, o ano passado vocês tiveram um registro de 249 casos, né, de janeiro até junho do ano passado, e esse ano vocês já têm aí um registro, né, vocês têm um registro de 277 casos. Isso preocupa vocês? O que vocês têm aí imaginado para poder
diminuir esses casos? Quais são as campanhas que a CPFL vem fazendo para tentar conscientizar a população? Exato, Thiago. A gente tem procurado levar isso para o público-alvo, né? Quando a gente pensa em soltar pipa, a gente imagina que o público-alvo seja só as crianças. Não é uma brincadeira que vai de todos os públicos ali. Então a gente faz campanha nas escolas, a gente faz campanha nas nossas redes sociais, campanhas direcionadas para esse público-alvo, né? A gente faz ali a busca da faixa etária, do público que pode estar ou que vai brincar, para levar essas dicas de segurança. Essa campanha a gente faz ela durante o ano todo. A gente percebeu, talvez até pelas mudanças climáticas, que o tempo está favorável para soltar pipa o ano inteiro. Então tem mais vento o ano todo. Então assim, a gente está buscando levar essa informação durante todo o ano, não só nas férias. Só corrigir que os dados são de janeiro a maio, né? Isso, então, janeiro a maio. Esse período em que eles fizeram essa comparação e houve, portanto, esse crescimento nos casos de interrupções e também acidentes com pipa. E quando acontece, no caso dos fios, né, da pipa enroscar nos fios, o que fazer? Tentar resgatar? Chamar algum número? O que fazer nesse momento? A principal informação é nunca tentar resgatar. Nunca, de maneira alguma, com nenhum tipo de material. Às vezes a pessoa fala, vou pegar um pedaço de madeira que não é condutor. Nunca com nenhum tipo de material, não tentar resgatar. Ficou presa lá, vai fazer outra. Tem uma ocorrência mais séria, ficou preso, está provocando um curto, liga para a distribuidora, a nossa equipe vai até o local, vai retirar a pipa de lá. Então, assim, é nunca tentar resgatar. E esses números, eles não só preocupam Campinas, mas também como outras cidades, como Sumaré e Hortolândia, né, Fernando? Sim, é um número crescente em toda a área de distribuição do CPFL. Nós atuamos, além das cidades aqui da região, em mais 234 municípios. A gente percebe esse crescência no número aí em todos os municípios. De novo, é uma atividade legal, uma atividade barata, uma atividade acessível, mas que precisa ser feita com segurança. A gente vê muita criança soltando no entorno da rodovia, por exemplo. Aí você não está levando risco para a rede elétrica, mas tem um risco de um atropelamento se for cruzar uma rua, correr atrás de uma pipa. Então isso é importante fazer com segurança. Além das pipas, é muito legal, eu estou entrando aqui no site da CPFL, guardiãodavida.com.br, tem diversas dicas sobre diversos assuntos. Eu achei interessante porque é muito comum a gente ver o famoso, entre muitas aspas, gato de energia, e tem várias dicas legais. É perigoso, é ilegal, e eu gostaria que se o senhor pudesse falar sobre esse crime e o quanto ele pode comprometer a qualidade da energia, não só daquela pessoa que faz o gato, mas também de todo o entorno, de todos os outros moradores da região. Exatamente isso, Nath. Acho que o gato, né, a fraude, o furto de energia, ele não é prejudicial só para a CPFL, ou só para a distribuidora, ou só para a conta de energia de todos nós, né? Porque pelo volume de energia furtado, usado de forma irregular, isso acaba encarecendo na conta de todo mundo. Mas não é só isso a consequência. Você pega um comércio, um comerciante que tem ali o seu estabelecimento e paga suas contas normais, certinho. O cara que está fraudando a energia, né, o comerciante que está fraudando a energia, será que ele está usando um produto com a validade correta de vencimento? Será que ele está armazenando adequadamente? Será que ele também está furtando água, outro tipo de serviço? Né, isso causa uma concorrência desleal. Né? Além do risco, nós temos muitos acidentes de pessoas que vão lá manipular, fazer esse tipo de fraude, que acabam tomando um choque. Então, além de desligar, às vezes desliga uma região inteira por causa de uma dificuldade como essa. Ô Fernando, e aí, esses casos são mais comuns em áreas periféricas da cidade de Campinas, áreas populosas. A gente sabe que isso pode afetar, como você falou, pessoas e mais pessoas, mas isso torna-se ainda mais preocupante, por exemplo, quando isso chega a uma região, por exemplo, ali na região da John Boy, onde tem o hospital da PUC, grandes centros de compras, e aí vocês contam também com o apoio da população, né? Porque a partir do momento que a população se certifica de que estão soltando pipa com linha chilena, cerol, as pessoas também podem fazer sua parte e denunciar, chamando a Guarda Municipal e a polícia. Exato, acho que a principal fonte de informação para que a área responsável possa agir, seja a polícia, a fiscalização, né, os órgãos competentes para isso possam agir, é a denúncia da população. Não só na questão da pipa, mas na questão da fraude também. A CPFL tem um canal disponível para denunciar de fraude. Meu vizinho tira sarro de mim porque ele não paga a conta, né, e está no gato lá, e eu posso denunciar isso, deve denunciar isso, faz parte da construção de uma sociedade melhor. Mas voltando ao risco da pipa, né, soltar uma pipa, por exemplo, próximo da região do hospital, ali na John Boy, você pode desligar um hospital, na região do Ouro Verde, desligar um hospital. Uma região de um bairro normal, não tem um hospital aqui, mas eu posso desligar a energia da casa de alguém que tenha uma UTI domiciliar em casa, alguém
que dependa da energia para sobreviver. Então, assim, o risco não é só elétrico. O risco elétrico, a CPFL vai lá, vai regularizar, vai repor o cabo, vai restabelecer, mas o risco para a vida não tem conserto, ela não volta. Aqui na região, quem mora aqui na região, mora muito próximo de linha de transmissão de energia. Aqui no meu condomínio, a criançada adora brincar, ao ar livre e tudo mais, tem esse espaço, mas fica perto das linhas de transmissão. Não é ideal brincar de pipa nesses locais? Uma corrente de uma linha de transmissão ela é de 13.800, 138.000, 69.000, dependendo da linha de transmissão. Né? E você pega uma linha chilena, uma linha de cerol, que eles às vezes colocam caco de vidro, caco metálico ali, isso pode ser um condutor. Então, isso é um risco muito grave. Fernando, você participou comigo do Band Entrevista, né, na TV Bandeirantes aqui de Campinas, comigo e com a Amanda Florentina, e a gente pôde constatar o quanto forte é esse material, essa mistura, né, potente aí que eles usam para poder fazer essa disputa nos ares, no ar, que é romper pipa um do outro. Essa mistura chega até a danificar aquela parte do cabo que você mostrou pra gente no programa, né? Tem o cabo de energia e tem o cabo... o cabo de proteção. Se faz isso com o cabo de proteção, o próprio risco para quem está soltando ele é maior ainda, né? A gente sabe que tem uma lei em que as pessoas podem ser punidas, né, com prisão de até de 3 meses a 1 ano e também multas pesadas responsabilizando, portanto, criminalmente essas pessoas. Mas isso ainda não é o suficiente para que a população se conscientize, ou seja, é um risco tanto para quem está soltando, mas também para uma população que também pode ser prejudicada. Acho que o risco de infringir uma lei ele existe em todos os cenários da legislação, né? Mas esse especificamente, todo mundo acha é menos crítico. Não é menos crítico. Pode matar um motociclista. Você viu o dano que ela causa no cabo. Você viu o dano que ela causa na guia do cabo, que é um cabo de aço que faz toda a sustentação. Se rompe um cabo de aço, você imagina em contato com a pele de um motociclista. Né? Então é importante a gente orientar o motociclista a usar aquela antena protetora sempre que sair. Né? Você não sabe aonde você está andando, pode ter, principalmente nessa época do ano. Então é importante que os motociclistas que estão nos ouvindo que usem a antena de segurança para evitar que uma linha chegue no pescoço. Muitos não usam pela questão estética, né, Nath? Que a moto vai ficar feia, mas e aí? E a sua vida? Quanto custa a sua vida? Com certeza. Né? Então é importante essa fala do Fernando aqui, em que os motoristas possam, portanto, usar essa antena, que é feita, né, várias campanhas aqui em Campinas, não só em Campinas, mas em toda a região, campanhas de distribuição gratuita. Então cabe você se programar, ficar de olho e em cada campanha dessa você parar e colocar, porque realmente salva a sua vida, né, Nath? Com certeza. Vou aproveitar que o Fernando está aqui com a gente. Um outro tema também que o pessoal aproveita as férias é para dar aquela reformada na casa, passar uma demão de tinta, aproveitar para fazer uma reforma. Vai pintar ou reformar? Quais que são as dicas ali, principalmente na hora de passar a mão de tinta com toda a segurança, com rede elétrica e tudo mais? Acho que, Nath, esse é um dos principais pontos nossos de orientação para a população, né? É quando você vai fazer sua manutenção, sua reforma, sempre toma cuidado de não estar próximo da rede elétrica. Nós estamos num momento agora aqui, pena que o Brasil não está na final aí, nas quartas, mas era época de Copa do Mundo, todo mundo estava instalando uma antena, correndo para instalar alguma coisa. Esses riscos, eles fazem parte do nosso projeto de Guardião da Vida frequentemente. Tem o Guardião no Zap, inclusive, que fala sobre pintura, manutenção em casa, né, para você tomar cuidado. Além só do cuidado da proximidade com a rede elétrica, mas também com o cuidado da instalação. Tem casa que tem 50 anos de construção, o fio está adequado, você deu uma olhada lá, chamou o seu profissional para verificar se está adequado, se tem isolamento ainda. Antigamente o material ele era menos resistente que o material que temos hoje. Então é importante essas verificações durante sua reforma, sua obra. E aí, falando nesse projeto tão bonito que é o Guardião da Vida, eu queria que você falasse sobre esse período, né, que vocês visitam as escolas, passam aí o aprendizado de vocês para que essas crianças, justamente nesse período de férias, coloquem em prática tudo que foi ensinado por vocês durante essas visitas escolares. Fernando? Acho que esse é o público que ele é cativante, né? Se a gente vai lá fazer um trabalho de conscientização, de levar informação, e a gente que sai de lá comovido porque a gente vê a participação, a efetividade, a vontade da criança de levar isso para casa, né? Elas pedem cartilha lá, material para que possam mostrar para os pais.
né? Porque às vezes a criança está lá toda orientada, chega um responsável um pouco mais velho e fala, não, vamos cortar o amiguinho. Não, a brincadeira não é cortar só, né? A brincadeira é soltar a pipa, fazer a pipa mais bonita, né? Fazer com desenho, colorida. Eu acho que assim, a gente vê a vontade da criança de aprender. Se bem que as crianças hoje estão cada vez mais espertas, né? Antigamente as crianças ficavam um ano enfaixadas no colo da mãe para depois andar. Hoje, com 2 anos, está mandando WhatsApp. Então, assim, o mundo evoluiu muito, mas a vontade delas de construir um mundo melhor é emocionante pra gente. Antes da gente finalizar, você tocou num assunto super importante que eu fico pensando, né? Muitas crianças nem saem pra soltar pipa, ficam dentro de casa. Existe algum alerta quanto ao uso do telefone celular para crianças pequenas? Algum alerta para esse papai, para essa mamãe, para esse responsável que nos escuta aqui na Rádio Bandeirantes? Do tipo de crianças fazem coisa, coloca dedo na tomada, faz um monte de coisa. Quais cuidados esses pais têm que ter com essas crianças? Eu acho que, apesar de não ser a nossa área de atuação, mas eu também sou avô, sou pai, né, e a gente sabe que o uso de tela é uma dificuldade geracional, isso está ali no dia a dia, mas é importante nunca deixar usando enquanto está carregando. Você não sabe se pode ter uma ocorrência, né, alguma coisa que pode, seja na rede elétrica ou no equipamento. Nossa, então, isso é assim, super comum. É super comum, mas é importante a gente evitar. Mesmo o carregador na tomada, né? A gente pensa, o carregador está lá, não está carregando, não está gastando. Esse consumo invisível, ele chega a representar 6% da sua conta no mês. Seja a sua TV em stand-by, o aparelho da sua TV a cabo em stand-by, o seu micro-ondas em stand-by, o seu carregador na tomada. Isso dá um acréscimo de 6% na conta no final do mês. Pois é, agradecendo, portanto, a presença aqui do Fernando Amaral, ele que é consultor de relacionamento da CPFL Paulista. Fernando, o microfone aberto se você quiser passar a sua última mensagem para os nossos ouvintes. Queria agradecer a Thiago, Nath, toda a produção aqui da rádio, a importância de levar esse tema. Obrigado por abrir esse espaço, que todo mundo possa levar essa mensagem, né? Acho que é época de escola, época das férias escolares, as crianças estão aí buscando atividade para fazer. É importante sair da tela e soltar pipa, mas fazer com segurança. Exatamente, Manhã Bandeirantes no ar, 10 horas e 47 minutos. Vamos falar agora do incêndio, Nath, na região central de Campinas, na madrugada de hoje. Uma loja que pegou fogo e causou aí um susto para toda a população. Essa é uma das notícias que está no nosso portal, que é o bandmulti.com.br. Você acessa, tem a região de Campinas, Sorocaba, para você se manter muito bem informado. Portanto, esse incêndio de grandes proporções que atingiu uma loja de produtos de fotografia na madrugada de hoje, na rua Doutor Quirino, na região central da cidade. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E você vai acompanhando comigo, portanto, essas informações, porque de acordo com a apuração da nossa repórter Lucimere Ramalho, que esteve no local, o incêndio ele começou por volta da 1h da manhã. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, e ainda na manhã de hoje, os bombeiros, portanto, voltaram para realizar o trabalho de rescaldo. Esse imóvel ele deve passar por vistoria da Defesa Civil ainda pela manhã de hoje, e a polícia investiga, portanto, esse caso, e até o momento não há confirmação sobre o que provocou o incêndio. Uma das hipóteses apuradas é que o fogo ele tenha sido provocado de forma criminosa, mas a possibilidade ainda será investigada, viu, Nath? Já há na internet a circulação de imagens de câmeras de segurança que mostram aí um homem chegando com um material onde aparentemente parece ser um líquido inflamoso, né? Que álcool, alguma coisa nesse sentido, ele joga, portanto, e depois coloca até a fogo nesse estabelecimento comercial no centro de Campinas, mas a polícia, portanto, vai apurar essas imagens para ver se procede realmente e tentar identificar esse homem e investigar o caso, que continua sem confirmação, né, do que poderia ter sido provocado ali naquele momento, e se de fato esse homem teria feito isso de forma intencional. Qual que seria a bronca dele com os donos ou com quem seja o responsável com o estabelecimento para ele provocar esse prejuízo tão grandioso e também colocar a vida de outras pessoas, já que ao lado desse imóvel tem residências, já que é uma região bastante populosa aqui no centro de Campinas, né?
Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos para Brasília, vamos falar um pouquinho de política, porque os deputados federais gastaram mais de 2 milhões de dinheiro público para impulsionar postagens na internet apenas nesse ano. Valor 4 vezes maior do que o registrado na última eleição. O levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que entre janeiro e junho, os 513 parlamentares na Câmara destinaram a quantia retirada da cota parlamentar para ampliar o alcance de publicações nas redes sociais. Na Câmara, a bancada da selfie não é novidade e pagar as plataformas para que uma publicação apareça nas telas de mais pessoas é prática comum e usada legalmente pelos parlamentares. Nesse ano, porém, por conta das eleições, os gastos foram acelerados. O deputado Bruno Ganem, do Podemos, foi o recordista. Só em janeiro desembolsou mais de 30 mil reais da cota com divulgação nas redes sociais. Uma de suas publicações atingiu mais de 3 milhões de visualizações, 8 vezes o número de seguidores dele na plataforma. Outro caso é do deputado Alceu Moreira, no MDB, cuja publicação também chegou ao valor aí de 3 milhões de visualizações, 14 vezes mais que seu total de seguidores, de 255 mil. Ele gastou 12,8 mil reais com impulsionamento. O especialista que falou com o jornalismo da Band, Marcelo Crispo, explica o efeito na prática. Ele afirmou que quando você posta algo, aparece em regra para quem te conhece, mas quando você paga para a rede social, funciona como uma catapulta para impulsionar ainda mais o conteúdo para outras pessoas. O impulsionamento sai da chamada cota parlamentar, verba pública destinado ao custeio do mandato. Cada deputado passou a custar cerca de 2,5 milhões por ano à Câmara, montante que inclui verba de gabinete e a cota usada em despesas como a divulgação da atividade parlamentar. Somente as plataformas da Meta, Instagram e Facebook aceitam o impulsionamento de conteúdo público. A prática é legítima, mas em ano eleitoral as regras ficam ainda mais rígidas para quem tenta um novo mandato. A data limite para o uso de dinheiro público na compra de espaço nas redes sociais foi encerrada agora no último sábado, dia 4. A partir de agora, os parlamentares que não vão concorrer podem continuar impulsionando publicações. Os candidatos, em 2026, também só poderão pedir votos após o início da campanha, no dia 13 de agosto. O especialista em direito eleitoral Alberto Rolo reforça os limites do uso da verba na reta eleitoral. Ele afirma que lá na frente, quando houver a possibilidade de pedido explícito de voto, isso também não pode ser feito com verba de gabinete, que na verdade é dinheiro público. Complicado, não é? Porque rede social parece, né, terra sem lei, mas não é não. Tem lei eleitoral que eu acredito que esse ano o TSE vai fazer uma boa apuração aí para que a lei seja respeitada. E porque senão o pessoal vai fazendo tudo que quer, tudo que acha que é terra sem lei, e não é assim não, né? Pois é, não é bagunça não, gente. Vamos ficar atento, vamos respeitar. Portanto, Nath Luquezzi, você que trabalha com rede social, você entende muito bem disso, né? Ah, entendo. E realmente o impulsionamento é algo poderoso, é uma ferramenta que você está pagando para aquela plataforma, então obviamente ela vai querer entregar. E os conteúdos orgânicos, eles cada vez mais entregam menos. Então antes, por exemplo, num perfil como o meu, que é um perfil pequeno, por exemplo, eu tenho hoje 15 mil seguidores. Num perfil de 15 mil seguidores, antes o meu perfil entregava para 10 mil, ainda bem menos do que o que eu tenho de seguidores, certo? Hoje entrega para 2, para 1.000. Então, assim, diminuiu muito o orgânico para que isso estimula para que você pague a plataforma para que ela entregue mais. Então, você precisa pagar hoje em dia para que a plataforma continue entregando o seu perfil. Imagina, um perfil de 15 mil seguidores entregar para 1.000, não faz sentido. Meu Deus, eu não sabia disso tudo. Pois é, quando você paga, a plataforma passa a te entregar muito mais. Então, por exemplo, um conteúdo que eu impulsionei, né? Como os deputados, como todo mundo faz. Geralmente, meu perfil pega, vamos fazer uma regra aí, de 2 a 3 mil. Quando eu impulsiono, vai 10, 12 mil. Então, entrega ali perto do que eu tenho de seguidores. Isso é uma maneira do algoritmo das redes sociais ganharem com o seu conteúdo, né? E isso afeta também os políticos. Então, por isso, eles gastam tanto dinheiro público com redes sociais, porque funciona. Pois é, não é fácil não, né, Nath? Você acha que ser influencer, trabalhar com a internet é mamão com açúcar, mas tem tudo isso aí que você acabou de trazer pra gente. Então, os influencers aí de olho nesse movimento.
10 horas e 54 minutos. Vamos falar sobre o Canal Livre deste domingo, que vai ao ar sempre na tela da Band, também pelo canal Band News, nosso canal de jornalismo fechado, 24 horas com informação para você, que recebeu, portanto, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban. Ele que afirmou em entrevista ao programa ser contrário a uma discussão sobre o fim da escala 6x1 movida por interesses eleitorais e defendeu, portanto, que o tema seja adiado para depois das eleições. Para o dirigente não há, portanto, a oposição entre empregadores e trabalhadores, mas complementaridade. Abre aspas. Empreendedor e trabalhador se completam, fecha aspas, disse ele, portanto, rejeitando o que chamou aí de tentativa de instalar um conceito de nós e eles. O programa ele vai sempre ao ar, né, na Band News a partir das 8 horas da noite e é reexibido, portanto, de forma na TV aberta pelo canal Band TV às 11 horas da noite. Você que depois pode rever e ver quantas vezes quiser o Canal Livre no canal Band Jornalismo, um programa que está sempre trazendo temas relevantes para toda a população, temas em altas para que seja discutido. E ainda nesse programa, o adiantamento defendido por Albani vai ao encontro da oposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, ele que tem sinalizado deixar o assunto para depois do pleito. No Senado, tramitam em dois caminhos: um projeto livre de renegociação de horas de trabalho, de autoria do senador Rogério Marinho, do PL, e também a proposta vinda da Câmara, que reduz a jornada para 40 horas semanais no modelo 5x2. Você, portanto, vai acompanhando com a gente esse assunto tão polêmico e pode também opinar sobre esse assunto, né? Canal aberto para você, 19971021493. A gente vai colocando, portanto, a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, né, Nath? Agora são 10 horas e 57 minutos. Vamos continuar falando de eleição, porque o primeiro turno das eleições gerais está marcado para o dia 4 de outubro. Então, faltando aí menos de 3 meses para o pleito, eleitores e candidatos devem observar diversas regras previstas aí na Lei das Eleições e nas resoluções aprovadas pelo TSE. A partir das próximas semanas, as principais datas já começam a mobilizar os eleitores, os candidatos, como também os partidos. As convenções partidárias estão autorizadas a partir do dia 20 de julho e segue até o dia 5 de agosto. Para concorrer às vagas disputadas nas eleições de outubro, os candidatos precisam ter seus nomes aprovados pelos partidos. A escolha é realizada por meio das convenções. Depois de serem chanceladas pelas legendas, as candidaturas devem ser registradas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Temos mais datas no caso de voto em trânsito. O dia 20 de julho também marca a abertura do prazo para pedidos de voto em trânsito. É um mecanismo que permite ao eleitor votar fora da sua cidade, domicílio eleitoral, no dia da eleição. Os detalhes da solicitação ainda serão divulgados pela Justiça Eleitoral e, claro, o Manhã Bandeirantes atualiza você. O eleitor que estiver em outra cidade, mas dentro de seu estado, pode votar para presidente da República, governador, deputados federal, estadual e distrital. Se estiver em outro estado, somente para presidente. O voto em trânsito estará disponível nas capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. O prazo também vale para pessoas com deficiência solicitarem mudanças do local de votação. Já a propaganda eleitoral nas ruas começa no dia 16 de agosto. Os candidatos poderão participar de carreatas, passeatas entre as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Essas mobilizações devem manter distância mínima de 200 metros de sedes de poderes legislativos, executivo, além de tribunais, quartéis militares, hospitais, escolas e igrejas. Os comícios podem ser realizados também entre as 8 até meia-noite. Os anúncios pagos na imprensa escrita e internet também estarão liberados a partir desta data. A propaganda eleitoral gratuita, tanto no rádio quanto na televisão, será permitida entre 28 de agosto e segue até o dia 1º de outubro. O primeiro turno, então, será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. Exatamente, falando em política, você sabe, a Band sai na frente sempre realizando o primeiro debate para presidente, também para governador. O primeiro debate que está marcado para o dia 16 de agosto, que vai ser justamente um domingo, às 8 horas da manhã, o debate que é presidencial e você pode acompanhar aqui na tela da Band. Para você
sintonizado tanto na TV, no nosso canal da rádio. É um debate transmitido simultaneamente em todos os meios de comunicação do Grupo Bandeirantes. Então, marque na sua agenda, 16 de agosto, no domingo, às 8 horas, com mediação de Eduardo Oineg e também Adriana Araújo, eles que são aqui âncoras do Jornal da Band. 11 horas, o relógio virou. Vamos fazer o nosso segundo break comercial. Esse é o Manhã Bandeirantes, nessa segunda-feira, que volta em instantes. Até já. Manhã Bandeirantes. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A cidade de Jaguariúna está ganhando um importante investimento na área de saúde. A prefeitura iniciou a construção de um centro de parto normal ao lado do Hospital Municipal Walter Ferrari. O novo espaço será destinado ao atendimento de gestantes com gravidez de baixo risco. O centro foi planejado para oferecer um ambiente mais acolhedor e humanizado, permitindo que as futuras mães tenham mais conforto e segurança durante o parto. Além das salas de atendimento, a estrutura terá equipamentos modernos e uma equipe especializada para acompanhar as gestantes em todas as etapas do nascimento dos bebês. A expectativa da prefeitura é que o novo centro amplie a qualidade do atendimento às mulheres da cidade, reduza a necessidade de transferências para outros hospitais e fortaleça a rede municipal de saúde. A obra faz parte dos investimentos que estão sendo realizados para modernizar o hospital municipal e oferecer um atendimento cada vez melhor à população. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Manhã Bandeirantes. 11 horas e 3 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira. Você que está sintonizado aqui nos 85,7 da Bandeirantes Campinas, você que nos acompanha pelo nosso canal, que é o Bandeirantes Campinas no YouTube, e também pelo nosso portal, que é o bandmulti.com.br. O Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som do Edson Freitas, a central técnica é do Alan Zanelato, e também a coordenação de Gil Kleber. Acho que eu acertei o nome de todo mundo, né? E aí a nossa direção de jornalismo, claro, do mestre Walter Sena, que está aí nos cuidados de todo esse timaço. Nath Luquezzi, você que também é cria de Walter Sena. Cria de Walter Sena, todos nós aqui somos. E é uma honra, é um prazer estar aqui com você hoje, dividindo os microfones da Rádio Bandeirantes. E agora para falar de um assunto tão importante, principalmente para quem nos escuta aqui, às vezes já passou por uma situação assim e não sabia nomear. Antigamente a gente não nomeava as coisas, os sentimentos e tudo mais, e hoje a gente consegue e inclusive virou lei. As pessoas, eu acho que antigamente, Nath, associavam tudo a uma depressão. E não é, né?
Infelizmente. A gente vai falar agora sobre o burnout. Burnout, exatamente. E para isso estamos recebendo então a Sara Mazaro Zogby, falei certo? Especialista em terapia comportamental. Hoje ela atua principalmente no atendimento com crianças, adolescentes e adultos, sempre promovendo um cuidado ético, humanizado e baseado em evidências. E hoje a gente fala um pouquinho sobre burnout, essa palavra que parece tão difícil, mas que quando a gente consegue entender e conversar sobre o assunto, a gente consegue também destabilizar tudo isso. Uma ótima manhã para você. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, é uma honra poder conversar de um assunto tão em alta, tão difícil e tão importante ao mesmo tempo, né? Com toda certeza. Pois é, burnout é uma síndrome aí do esgotamento físico-mental. Quais são os primeiros sintomas que as pessoas que estão nos ouvindo precisam ficar atentas e associar à doença? Sim, então, é interessante a gente trazer um pouquinho dos dados também que a gente tem atualmente, né? Desde 2021, a gente teve um aumento de 800% nos casos no mundo, mas o Brasil é o segundo maior país, né? Com mais casos no mundo todo. E é interessante a atenção, né? Desde a pandemia, é um cenário que vem se tornando cada vez mais propício. Depois, né, de um tempo de isolamento, imerso em muita tecnologia, isolamento social, enfim, e privação de momentos, de atividades, a gente vem vindo um número crescente e uma sensação de perda de controle, né? Os principais sintomas, eles vêm de forma muito silenciosa. No começo, vem aquele cansaço constante, uma perda nos interesses, uma perda no prazer das atividades. Então, antes, algumas atividades que eram motivadoras, que eram prazerosas, começam a perder o impacto, perder a importância, o momento com os amigos, aquele churrasco no final de semana, o futebol, enfim. E é uma questão meio silenciosa, a gente não percebe muito. E quando a gente percebe, quando a gente se dá conta, sem prestar muita atenção, não tem nem vontade de levantar da cama mais, a vida começa a perder o sentido, mas é bem importante notar que isso acontece de forma gradual, né? E começa como se a gente começasse a se apagar com o passar do tempo. É mais ou menos assim o início. Sara, esses sintomas que você reportou me parecem muito com sintomas de depressão. Como o Thiago mesmo mencionou, antigamente a gente não nomeava tudo com nomes específicos. Qual que é a principal diferença entre a síndrome de burnout e a depressão? Bom, a depressão ela é um dos grandes sintomas da síndrome do burnout, né? Então, assim, ele está associado principalmente a uma sobrecarga muito grande, essa questão do esgotamento, de não conseguir mais sentir prazer, de um estresse muito grande, um acúmulo de funções, né? Então, assim, antes... há anos atrás, por exemplo, né, a gente tinha uma dinâmica diferente do trabalho. Com o passar do tempo, e principalmente depois da pandemia, foi se perdendo aquela divisão entre quando termina o trabalho, quando chega em casa, quando é o momento livre. Então, o celular, o contato, a mensagem, a resposta, a ligação, isso começa a estar presente 24 horas por dia, não existe mais uma divisão. Né? As mulheres elas acabam sendo um pouco mais afetadas, 70% dos casos são femininos, né? Justamente porque tem o acúmulo também das funções de casa, do trabalho, dos filhos, do cuidado com a família. Então, isso começa, esses sintomas da depressão, eles são um dos fatores que compõem esse quadro, que tem um nível de estresse agudo, um nível de ansiedade aguda, né? Então, é um combo muito grande que no início parece só um cansaço, né? Parece só um desânimo, mas aí ele vai se encorpando, se intensificando com o passar do tempo. Pois é, e a doença ela vem acendendo um alerta, né, principalmente para as empresas, já que justamente houve aí um crescimento de 823% em 4 anos em afastamentos por burnout, de acordo com dados da Previdência, né? Então, Sara, isso é uma coisa séria em que as empresas, principalmente, elas têm que ficar atentas, né, aos sintomas, aos sinais em que seus funcionários vão demonstrando ali no dia a dia.
Sim, hoje a gente tem a NR aí, né, e está sendo implementado, a gente tem um processo gradual aí de implementação, em que as empresas vão ter um tempo para fazer um estudo sobre quais fatores, quais hábitos, quais comportamentos naquela empresa podem contribuir para um burnout do seu funcionário, né, do seu colaborador. E nesse processo de implementação está sendo estudado quais são os principais pontos de vulnerabilidade, né? E o assédio, né, moral no sentido de pressão, excesso de funções, acúmulo de funções, essa divisão da carga horária, né? Tudo isso são fatores que vão contribuindo para, com o passar do tempo, o funcionário se sentindo cada vez mais pressionado a perder ali um pouquinho a mais do seu horário, perder um pouquinho a mais do seu tempo livre, para resolver algum problema, para resolver alguma demanda, para estar em contato com os colegas, enfim. São pequenos detalhes que, no final, quando vão sendo somados, acabam formando esse quadro tão complicado. A senhora mencionou sobre a questão das mulheres, né? E tem um dado do IBGE que diz que mulheres ganham menos que homens em 82% das áreas. A questão de uma menor remuneração e a responsabilidade que essa mulher tem saindo dali, isso também pode ser um agravamento ali da doença? Certamente, né? As mulheres, elas acabam tendo esse papel social construído socialmente em que acabam recebendo muito mais essa função do cuidado, né? Em casa, com a família, com os filhos, com os pais, com os familiares. E o que acontece? Quase como se fosse uma obrigação, uma função inerente dela, né? Ela nasceu para fazer isso, então isso é construído desde criança, essa ideia, esse conceito. E quando termina o horário de trabalho, tem mais 1, 2, 3 jornadas aí para se resolver em casa. E esse é um ponto que não é muito observado e que ele é tratado como natural. Né? Ele foi naturalizado, então ele não tem sido questionado recentemente, né? Mas essa desigualdade no ambiente de trabalho, essa ideia de que a mulher ela é naturalmente mais propícia ao cuidado e que essa é uma função que deve ser atribuída a ela sempre, acaba sobrecarregando muito mais. E essa desigualdade, às vezes, uma falta de valorização em todos esses ambientes contribui também, né, para essa sensação de que eu estou fazendo muito mais, mas isso não vale nada, isso não significa nada, é só a minha obrigação e vida que segue, aí os dias vão se passando e esse acúmulo vai acontecendo. Ô Sara, e a gente sabe que a faixa etária, né, de idade das pessoas mais atingidas está entre os 30 e os 49 anos, que são esses profissionais com mais experiência no mercado. Mas vem acendendo um alerta, porque a gente vê que também os jovens em início de carreira, eles vêm apresentando alta também de incidência sobre o burnout, né? Essa, na verdade, é uma responsabilidade da cultura em que nós estamos sendo inseridos. Como eu falei no começo, né? Depois da pandemia, as dinâmicas mudaram muito. Então, o ambiente de trabalho, ele não é só mais físico, agora ele é digital, né? Isso quando existe o físico ainda, mas na maior parte do tempo é digital. Sendo digital, esse ambiente de trabalho, não existe um fim, não tem um limite. Que horas é que eu saio do meu WhatsApp para parar de responder mensagem, parar de resolver problema, resolver BO, que hora que as pessoas vão parar de me chamar, e isso acaba acontecendo de forma indiscriminada no ambiente de trabalho, né? Então, você, hoje, né, a geração Z chegando aí, questionando um pouco né, os padrões, o funcionamento do mercado, porque a gente acabou sendo imerso nisso sem perceber, então se tornou natural. Não existe, né? Você tem que estar disponível 100% do tempo. E com as pressões da economia, com várias mudanças, são muitos fatores que vão compondo tudo isso e que tornam a entrada no mercado de trabalho mais desafiadora para quem está chegando, né? Então, quem já está há um tempo está começando a ficar cada vez mais sobrecarregado e quem está chegando já está chegando num cenário de muita sobrecarga, de alerta muito grande. Sara, o afastamento por burnout, ele é a melhor solução? Porque vai ter uma volta, e nessa volta esse ambiente de trabalho não mudou, essa dinâmica não mudou. Como esse paciente volta? Como que é essa reintrodução no mercado de trabalho depois do afastamento?
É aí que entra uma polêmica muito grande, né? Quando o paciente chega na terapia com sintomas, e normalmente o paciente ele não identifica esses sintomas. Quem identifica é o terapeuta, justamente por ter um início muito silencioso, né? Só se parece, perdi um pouco do prazer da vida, mas tudo bem, quando na verdade esse quadro ele está sendo evoluído. E aí tem um questionamento, né? Até que ponto a gente tem que ensinar as pessoas a tolerarem mais e mais e mais o desconforto, e até que ponto é preciso mudar o ambiente, né? Nem sempre a pessoa tem que ser resiliente sem limites, né? Então eu vou entrar na terapia para eu aprender a lidar com esse estresse e tolerar cada vez mais e mais e mais. Isso é inviável, é insustentável. E é aí que entram as NRs, né? Promovendo aí uma possível mudança nesse ambiente. Em muitos momentos é preciso mudar o ambiente, senão não tem como reverter o quadro. Ele vai se agravando cada vez mais. E aí, falando um pouquinho sobre os tratamentos, fazer terapia, o que mais a pessoa com sintoma da doença pode estar fazendo para poder tirar essa tensão, toda essa situação, amenizar a tensão, né, o momento que ele está passando, porque a gente sabe que é uma doença que é bem delicada, e o profissional com burnout, ele pode voltar um tempo depois a trabalhar sem ter, digamos que, essa síndrome, esse medo de ter de novo? A reincidência, ela sempre pode acontecer, né? Quando a gente chega na terapia, normalmente as pessoas chegam tão sobrecarregadas, tão cansadas, que elas querem sair do emprego, né? Eu preciso sair porque parece ser a única solução possível. Hoje em dia, a terapia que tem maior evidência científica de funcionamento, né, é a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem, ela é a mais eficiente no momento, né, nos estudos atuais. E quando a gente chega, primeiro passo é a identificação, é perceber o que está acontecendo, ajudar a pessoa a conseguir tomar consciência, né, estudar um pouco o funcionamento dela, estudar um pouco a história de vida dela. Então, esse processo inicial, ele é um pouco mais demorado, não é tão instantâneo, não é tão rápido assim, né? E depois que a gente identifica quais os comportamentos que estão trazendo maiores problemas, quais os comportamentos que precisam ser mudados, a gente também identifica ali na história de vida da pessoa o que ela aprendeu para funcionar, para tolerar, como que ela chegou nesse funcionamento atual, baseado em toda a história, em toda a vivência dela. Então, depois a gente começa a trabalhar, às vezes, com a necessidade de um tratamento farmacológico também. Então, na maior parte dos casos, precisa entrar com remédio. Isso também acaba sendo um tabu, porque, né, as pessoas sentem como se, comecei a tomar remédio, então fui derrotado. Não consegui sozinho, não sou forte o suficiente. E acho que é uma discussão que a gente precisa trazer também. Porque a medicação, ela vem para nos ajudar, né? Na realidade que a gente vive hoje, eu sempre falo, né, que a gente está num ano, assim, pós-pandemia, 100% digital, num ambiente que nunca se viveu antes, né? Então, ninguém é obrigado a conseguir superar nada sozinho. Ou, assim, a gente precisa sempre trazer em questionamento também essa ideia de que, se eu preciso de ajuda, então eu sou fraco. Se eu preciso de remédio, de terapia, então eu não dei conta, né? Porque esses recursos estão aí justamente para a gente conseguir se ajudar. E aí o trabalho ele é no sentido de trazer de novo prazer na vida, nas atividades que eram importantes, no contato com os amigos, com a família. E normalmente as pessoas chegam, né, relembrando esses momentos. Existiu uma época em que eu tinha vontade de sair com os meus amigos, de passar tempo com a minha família, de jogar futebol no final de semana. E o objetivo da terapia é que a gente consiga trazer de novo essa qualidade de vida, essa leveza, essa tranquilidade. E no meio do caminho, for preciso, né, um tratamento farmacológico, ele vai ser muito bem-vindo, vai ajudar bastante. 11h18. Para a gente finalizar, Sara, eu queria que você falasse também com os empresários, porque a gente fala muito com os colaboradores que tem esse amparo, né, NR1, de todas as leis, e o empresário, como fica nessa, os pequenos empreendedores que nos escutam e que também podem sofrer de burnout. O que fazer nesses casos, afinal, são eles por eles muitas das vezes. Sim, de fato, uma frase que eu adoto muito para minha vida, né, é que sem saúde não existe nada.
Sem saúde física ou mental não existe empresa, não existe trabalho, não existe esposa, marido, filhos, amigos. Não existe vida sem autocuidado. Se a gente não priorizar a saúde, né? Eu sei, assim, eu também tenho uma empresa, então eu sei que no dia a dia é incêndio, é correria, é desespero, tem que resolver, tem prazo, mas se a gente não organizar as prioridades e parar um tempo e falar, não, eu vou precisar voluntariamente mudar um pouquinho a ordem dos acontecimentos da minha vida, a gente perde tudo, né? Aí não tem mais empresa, os seus funcionários não vão conseguir se manter nessa empresa, né? Esse lucro que parece que a curto prazo vai ser relevante, a longo prazo ele vai ser perdido, porque não vai ter ninguém saudável mentalmente ou até fisicamente, porque quando a gente tem um quadro de burnout, a gente começa a ter vários outros problemas de saúde decorrentes disso, né? Então, não vai existir ninguém saudável para usufruir dos frutos dessa empresa, desse trabalho. Muito bem, 11 horas e 20 minutos, falamos aqui sobre o burnout com a Sara Mazaro Zogby. Ela que é especialista em terapia comportamental, nos deu uma aula aqui sobre esse assunto tão importante e que está sempre em alta. Ô Sara, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, foi uma honra estar aqui. Espero que a gente possa estar aí para ajudar tantas pessoas atualmente precisando desse suporte. Com certeza. A Sara que pode voltar a qualquer momento tendo atualizações sobre esse tema tão importante, né, Nath? Com toda certeza. Sara, suas redes sociais, para quem quiser acompanhar também o seu trabalho por lá. Certo. O meu Instagram é sara.z. Não, desculpa. Acho que é Sara Z. Me confundi aqui. saraz.pc. Isso, saraz.pc. Isso aí, 11 horas e 21 minutos. Vamos para nossa última pausa. Voltamos em instantes. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Para celebrar os 252 anos de Campinas, o Planetário Municipal terá entrada gratuita na manhã de terça-feira, dia 14 de julho. Localizado no Parque Portugal, a famosa Lagoa do Taquaral, o espaço vai oferecer sessões especiais para o público, com apresentações sobre o universo, os planetas, as estrelas e diversas curiosidades sobre a astronomia. A programação é uma ótima opção de passeio para crianças, jovens e adultos que queiram aproveitar para aprender mais sobre o espaço de uma forma divertida e interativa. As vagas para sessões são limitadas e o atendimento será feito por ordem de chegada. Por isso, a dica é chegar com antecedência para garantir sua vaga. A iniciativa faz parte das comemorações do aniversário de Campinas, que conta com uma série de eventos gratuitos espalhados pela cidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada
com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11 horas e 24 minutos, agradecendo demais o carinho da sua audiência. Você está no Manhã Bandeirantes, aqui na Bandeirantes Campinas 85,7. A gente que está falando sobre diversos assuntos, o que foi notícia no final de semana, o que está sendo já nesse primeiro dia da semana que está só começando. E aí, Nath, a gente falou agora há pouco sobre o frio, né? Isso. E o frio, ele tem ajudado no comércio de Campinas? Tem aquecido ainda mais as vendas e com alta procura dos consumidores por roupas e caldos. Um caldinho para espantar o frio. A Associação Comercial prevê um crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado. A Graziele Geronte preparou um material bem interessante e vai ao ar agora para você. O frio mal chegou e a Ana Flávia já foi garantir blusas novas para passar o inverno mais quentinha. Eu vim comprar umas blusas térmicas, que para ficar em casa, você joga um blazer por cima, uma calça jeans, fica super legal. Eu gosto demais das coisas daqui, vale a pena. Se por um lado as baixas temperaturas trazem o desconforto térmico, por outro elas ajudam a aquecer o comércio. A expectativa da ASIC, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, é de que o inverno deste ano movimente 278 milhões e meio de reais. As vendas devem representar um crescimento de 2,69% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta loja já registra aumento na procura pelas roupas da estação. Por aqui, as vendas tiveram alta de 30%. A mulherada está realmente aproveitando, né, para renovar o guarda-roupa. Porque esse ano nós temos um inverno realmente rigoroso. Então, as peças mais quentes, aquelas peças realmente mais pesadas, são as mais procuradas. E o paladar tem sido outra forma de se manter bem aquecido pela cidade. Que tal um caldinho de feijão ou uma canja para trazer mais calor para os dias frios? Neste restaurante, o movimento aumenta 30% nesta época do ano. Os pedidos de caldos e massas até dobram com as temperaturas mais baixas. Quando o inverno chega, este restaurante, por exemplo, costuma mudar o cardápio e trazer pratos mais quentes. A novidade deste ano é o capelete em brodo, uma espécie de caldo italiano que ajuda a diminuir a sensação de frio. E é claro que eu vou experimentar. Todo inverno a gente tem alguma novidade no prato, né? E tem os pratos que são os queridinhos de inverno, né? Esse inverno começou o capelete em brodo, que está aqui, né? Feito na casa, massa feita na casa, e nós fizemos ele num formato um pouquinho maior, e ele está muito gostoso. Com as baixas temperaturas na região, a Aline não dispensa um saboroso caldo. E para ela, o alimento tem um sabor todo especial. Uma questão até cultural, né? Que faz em casa, fica frio, lembra um pouco da família, da avó, que às vezes fazia com muito amor e carinho. Então traz essa sensação de aconchego. Belezinha, então é isso aí. Vamos se aquecer nesse inverno. E Nath Lucchesi, quem quiser doar na campanha do agasalho, onde pode levar? Isso, vale lembrar que até o dia 31 de julho, então dá tempo, hoje, dia 13 de julho. Se não tô usando todo ano, são 165 pontos. Tem uma lista completa no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br/sites/campanha do agasalho. É mais fácil você colocar no Google ou joga lá campanha do agasalho Campinas. São 165 pontos de coleta, né, de recebimento. 143 pontos gerais instalados em shoppings, supermercados, escolas, hospitais, terminais de transportes e outros estabelecimentos, além de 22 em postos de combustíveis. Ponto final na edição de hoje do Manhã Bandeirantes, que teve aí os trabalhos técnicos na mesa de som, o Edson Freitas, na central técnica, o Alan Zanelato e também a coordenação do Gil Kleber, a direção de jornalismo de Walter Sena. A gente volta amanhã, Nath? Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, o Manhã Bandeirantes está de volta. Até amanhã, pessoal. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.